Olá, eu sou Nina e bem-vindo ao Yoga Flex. O Yoga Flex é uma série de vídeos que vai ter como objetivo aumentar a nossa flexibilidade. Hoje, a gente vai praticar uma sequência de poses que tem como objetivo aumentar a flexibilidade da parte de trás das nossas pernas, então gastrocnêmio e ilhos tibiais, e também alongar a nossa coluna, aumentar a flexibilidade da nossa coluna. E para quem tem restrição de movimentos do ombro, a gente vai tentar aumentar o movimento dos nossos ombros e relaxar os nossos ombros. Antes de iniciar a sua prática, eu peço então para que você preste atenção nas suas posturas. Se por acaso você sentir dor, pare, e se você tem qualquer condição médica, por favor, procure um médico antes de começar a praticar essas poses. Além disso, as poses que vamos praticar hoje, elas são contraindicadas para pessoas que têm diarreia ou condições severas no joelho e coluna. Então, a primeira pose que a gente vai começar a trabalhar é uma pose de rotação fácil da nossa coluna. Então, a gente pode estar sentado numa posição de índio, uma posição confortável. Você pode ter as pernas dobradas assim, ou você pode ter um pé na frente do outro, ou ainda você pode vir comigo, se você tiver mais flexibilidade, você pode esticar um pé, trazer a sua outra perna próxima ao seu tórax. Pode, uma outra opção, trazer essa perna para o outro lado, com o joelho vir novamente contra o seu tórax, mas você tem que manter a coluna esticada. E se ainda assim você perceber que você pode vir um passo à frente, dobra essa perna, traz ela para junto do seu glúteo, e aqui a gente tem uma das opções. Então, todas essas são opções para a gente fazer essa pose de rotação, e você escolhe aquela que você se sentir mais confortável. Aqui, se você sentir que a parte plantar do seu pé não está encostando no chão, ou que das suas tuberosidades isquiais está levantando, então um dos lados do seu bumbum não está encostando no chão, traga essa perna de volta para esse lado. E não tem problema nenhum em estar em modificações dessa pose. Vai trabalhar a pose do mesmo modo. Então, escolha a pose que for melhor para você. Aqui, independente da pose, você tem que sentir os dois lados da sua tuberosidade isquial colados no chão, então os dois ossinhos do bumbum tem que estar no chão. E aqui você traz o seu joelho próximo ao seu tórax, e o seu tórax, então, está aberto com a coluna reta. A gente vai abraçar o nosso joelho, trazer ele próximo do nosso peito, e a gente vai rotacionar, então, nossa coluna. Tenta alongar a coluna, então, barriga para dentro, alonga a coluna e rotaciona. Uma vez que você rotacionou, com essa mão, a gente coloca ela bem do lado do nosso corpo, de forma que vai te dar estabilidade e apoio na rotação. Então, aqui, ela vai estar bem próxima do seu bumbum. Ela não vai estar longe, porque a gente não quer esticar para trás. A gente quer crescer com a nossa coluna. Então, a gente cresce com a coluna e rotaciona. Essas poses de rotação ou twisting poses, elas têm se demonstrado em pesquisas médicas por serem boas, não apenas para aumentar a flexibilidade da coluna vertebral, mas também, uma vez que a gente rotaciona, a gente comprime o nosso abdômen. E a gente, comprimindo o abdômen,
a gente comprime também os órgãos, e a compressão dos órgãos aumenta a funcionalidade deles. Então, por exemplo, a compressão dos rins aumenta a função renal. Então, provavelmente, no fim dessa sequência de poses, você vai querer ir no banheiro. Além disso, alguns estudos têm demonstrado que a pressão no pâncreas aumenta as células a liberarem insulina. Então, para pessoas com diabetes tipo 2, é uma pose que, feita diariamente, ela melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Porém, justamente pela compressão do abdômen e a alteração na circulação sanguínea no abdômen, ela não é recomendada ficar por muito tempo. Então, vamos trocar nosso lado. Então, independente se você estava com a perna para o outro lado, agora a gente vai mudar de lado. Então, essa minha perna que estava para cima, ela está dobrada, e essa que estava dobrada para esse lado, ela está para cima agora. Então, novamente, a gente abraça o nosso joelho, a gente cresce primeiro na nossa postura e vamos reto rotacionar, não apenas o ombro, mas toda a coluna espinhal. Essa mão, novamente, vem para trás, em alinhamento com o nosso ombro. A gente vem com os nossos olhos e a gente olha para o nosso ombro que está virado para trás. Uma possibilidade nessa pose é trazer esse braço que estava abraçando o nosso joelho para frente do joelho, e o cotovelo, então, vai nos dar a vantagem de puxar o joelho para trás e aumentar a nossa rotação da coluna. Aqui eu gostaria de lembrar que muita gente força o cotovelo e acaba rotacionando os ombros, observe, rotacionando os ombros sem modificar em nada a rotação da coluna. E aí a gente não é o nosso objetivo, então a gente rotaciona todo o corpo. Então, ombros e coluna. E aqui a gente não quer forçar a rotação, aqui ele só está ajudando a gente a rotacionar. A gente não está fazendo muita pressão no cotovelo em relação ao joelho. Por quê? Porque a gente não quer forçar a rotação. Forçando a rotação, você pode forçar regiões frágeis da coluna vertebral, como a T11 e a T12. E isso pode causar injúrias. Agora, uma segunda pose, a gente vem para a posição de borboleta, que a gente costuma fazer no jardim infância. Então, a nossa borboleta pode ser tão longa quanto um diamante, ou, se a gente tem a flexibilidade, a gente traz ela próxima aos nossos quadris. Aqui, a gente quer, então, aquecer e trabalhar um pouco os nossos flexores do quadril. Então, aqui a gente faz movimentos bem gentis das nossas pernas e a gente relaxa na pose, mantém as costas sempre reta. E é normal, se você não tem muita flexibilidade, você está batendo sua borboleta aqui em cima. É normal, é por isso que a gente está fazendo yoga, certo? Para aumentar a flexibilidade. Agora, a gente passa por uma pose diferente. A gente vai esticar essa perna, e aí a gente ainda está trabalhando os nossos flexores do quadril. A gente traz essa outra perna e cruza ela em cima da outra perna, não em cima do joelho, mas acima do joelho. E aqui a gente vai fazer pequenos pulsos da nossa mão em nosso joelho. Então, pequenos pulsos, apenas para abrir um pouco o nosso quadril. Não é para você sentir dor, é para ser uma coisa super tranquila.
E eu procuro ficar em cada pose pelo menos uns 20 segundos. Vamos passar para o outro lado. Então, esticamos a outra perna, dobramos essa daqui. Novamente, os dois pés eles estão flexionados. Esse em direção ao céu e esse em direção a vocês, por exemplo. E aqui, com o joelho dobrado, novamente, pequenos pulsos, apenas para abrir o nosso quadril e aumentar a flexibilidade. Uma vez trabalhado nisso, agora a gente vai passar para um alongamento lateral. Então, no alongamento lateral, a gente pode estar novamente numa posição de índio, uma posição relaxada das pernas, aí aumentando um pouco a parte difícil da coisa. Outra opção, meia lótus. Nossa, lótus completa. Ou posição da vaca, certo? Que é joelho com joelho. Ou o que eu gosto de chamar de meia vaca, na verdade. Então, você escolhe a pose que é mais fácil para você. Então, aqui nessa meia vaca, a gente tem as duas pernas, uma acima da outra, os pés flexionados, a coluna reta e esticada. Então, aqui, a gente tem que sentir novamente os ossos do nosso bumbum colados no chão. A gente vai trabalhar o alongamento lateral. Então, o lado que tem o nosso pé, a gente vai inspirar, trazer essa mão para cima. Não deixa com que o ombro venha para fora, põe o ombro novamente no seu lugar. Essa mão a gente coloca perto do nosso corpo, perto do quadril. A gente inspira e a gente começa a trazer. Observe que na posição de alongamento lateral, a gente está fazendo pressão desse lado da coluna para esse lado e trazendo esse lado para cá. Tá? Então, são forças diferentes. Por quê? Porque a gente não quer simplesmente cair para o lado. O nosso objetivo não é chegar no chão. O nosso objetivo é alongar aqui essa musculatura, então os oblíquos internos e também o nosso latíssimo dorsi, que é na parte de trás das nossas costas, e também os extensores da coluna. Então, a gente vem e vamos descendo. Uma opção nessa pose é a gente utilizar o nosso bloco. Então, a gente põe a nossa mão sobre o bloco, novamente, coluna reta, toda vez que a gente for entrar na pose. Inspira, levanta o braço e expira. A gente literalmente vai pressionando essa parte das nossas vértebras para dentro e esticando esse lado. Aqui, você pode colocar essa mão no seu pescoço, olhar para o teto e abrir esse ombro. Então, se você tem a flexibilidade e não precisa do bloco, você pode simplesmente fazer isso. Ou pode olhar para o chão. O que for mais confortável para você, mas sempre lembrar de abrir seus ombros e abrir o seu peitoral. Volta. Agora vamos tentar o outro lado. Então, tentando o outro lado, a gente também tem que mudar as nossas pernas. Então, muda as pernas de posição, independente da opção que você escolheu, você tem que trocar as pernas de lado. Novamente, mão do pé que está acima, inspira, traz para cima, expira,
devagar, a gente começa a alongar lateralmente. Não só a nossa musculatura, como também a nossa coluna está aumentando a flexibilidade. Inspira, expira, tenta vir um pouco mais. Lembra de trazer o ombro para trás e abrir o peitoral. E em certo ponto, você consegue chegar no chão. Novamente, tem pressão desse lado para esticar apenas esse lado. Então, uma vez feito isso, nós vamos passar para uma terceira pose, que na verdade é a Dandasana. Nessa pose, a gente está sentado, o bumbum vem para dentro, barriga para dentro, coluna reta, pernas retas, esticadas e com uma leve pressão da musculatura para encostar em todo o chão, pés flexionados. Inspira, as duas mãos vêm para cá, lateralmente, no alinhamento do seu ombro e a coluna reta. Se você sentir que nessa postura você não consegue, você tenta, mas não consegue esticar realmente a coluna, existe a opção de você utilizar um yoga mat dobrado, enrolado, ou então o seu bloco, você pode utilizar um bloco, travesseiros ou cobertores enrolados que não fiquem muito altos, e você senta acima deles, mas apenas sentindo a tuberosidade isquial, apenas os ossinhos do bumbum sentados aqui, não as suas pernas. Suas pernas ficam livres. E aqui, novamente, barriga para dentro, ombros para trás e a coluna reta. Quanto mais a gente aumenta o ângulo, tórax, perna, mais fácil fica para esticar a nossa coluna. Mas se você consegue ficar na posição de Dandasana, assim e reto, tá ótimo. Aqui a gente vai vir para uma posição onde a gente vai trazer a nossa coluna contra os nossos joelhos ou contra as nossas pernas. Para trabalhar nessa flexibilidade, a gente pode ter a opção de utilizar os nossos blocos, e eu vou te mostrar como, e também o nosso Yoga Strap. No caso do Yoga Strap, ele pode ser uma toalha também, se você não tem, ou então as fitas plásticas flexíveis que se utiliza bastante nas academias. Então, qualquer coisa que você consiga passar nos seus pés. Então, aqui na posição reta de Dandasana, eu vou passar o meu Yoga Strap nos meus pés. A distância das minhas duas pernas deve ser a distância do meu quadril, que é a mesma distância entre os meus dois pés de um punho fechado. Então, eu seguro na minha corda de yoga, mantenho, observe, minha coluna, ela está reta. Eu venho com ela reta aqui e eu começo a trazer, então eu puxo com os meus braços, os cotovelos para dentro e eu vou, então, trazendo a coluna reta em direção ao joelho. Provavelmente você pode sentir a necessidade que eu sinto de me ajustar para trazer a musculatura mais confortavelmente para eu poder fazer a pose. Então, vamos lá. Conforme você cria flexibilidade, você começa a vir mais próximo dos seus pés no seu Yoga Strap. Então, aqui novamente, puxamos. E aqui, a gente não usa a gravidade em nosso favor. A gente não está caindo em cima das nossas pernas. O nosso objetivo é alongar a coluna. Então, imagina que tem algo puxando minha coluna, puxando minha coluna. Então, o objetivo aqui, e principalmente
da nossa corda de yoga é alongar a coluna. Então, eu estou trazendo a coluna, como se algo estivesse na minha cabeça me puxando, né? Para ficar com a coluna reta. Então, esse é o objetivo. A certo ponto, a gente vai conseguir, então, encostar nos nossos pés. Observe como a minha coluna, na verdade, ela está toda arredondada. Então, aqui, encostei nos meus pés. Eu ajusto minha coluna novamente e ela fica reta. E aí, novamente, eu venho sempre com a coluna reta. E a opção que a gente tem também, se a gente precisa de a gente tem o braço longo e quer trabalhar mais no alongamento da coluna, é utilizar o nosso bloco de yoga nos nossos pés. Então, aqui, ó, novamente, eu forço, então, o alongamento da minha coluna. Mas forçar não é sentir dor. E a gente pode arrumar nossas musculaturas para conseguir novamente vir mais para a pose. Inspira, expira, tenta alongar mais. Inspira, relaxa, expira, tenta alongar mais. Essa pose você vai sentir alongar desde do nosso calcanhar de Aquiles, aqui o gastrocnêmio, iliotibiais, glúteos e também não só a nossa coluna vertebral, como o nosso extensor da coluna. Muito bem. Relaxa, volta com a coluna estreita. E aqui a gente vai fazer alguns movimentos com os ombros para relaxar nossos ombros. Então, rola os ombros para trás, movimentos bem grandes com os ombros. Ombros para frente, rola os ombros para frente. Olha reto. Muito bem. E agora, uma outra pose que vamos trabalhar é uma posição de amplo ângulo das pernas. Então, a gente vai abrir nossas pernas em ângulo. E aí, aonde for confortável para você? Você pode sentar para frente, os pés flexionados para cima, joelhos, eles têm que estar olhando para o teto, eles não podem estar em ângulo para frente ou para trás. Coluna reta, então ombros para trás, coluna reta. Se você já sente aqui o alongamento nessa pose, principalmente da parte de trás das suas pernas, é aqui que você vai ficar por alguns segundos. Ou então, você pode começar a caminhar para frente nessa pose. Aqui é uma boa opção você ter, então, os seus blocos, porque você pode apoiar com o seu antebraço nos blocos, ficar com a coluna reta e, ao mesmo tempo, relaxar e aumentar a flexibilidade. Aqui, não apenas estamos trabalhando a parte de trás das nossas pernas, mas também as musculaturas próximas ao glúteo, incluindo o glúteo, e também musculaturas relacionadas à nossa lombar. A gente vem, se a gente tem a flexibilidade, a gente vem em posição de esfinge, e aqui a gente pode vir caminhando, ombros para trás, traz os ombros para trás. Aqui pode ser que você aumente o ângulo das suas pernas para poder trazer o torso mais para frente. E aí, aos poucos, a gente deita. O nosso objetivo não é encostar no chão. O nosso objetivo é sentir o alongamento de forma saudável. É o que a gente chama de dor gostosa,
que é aquele desconforto do alongamento, não é uma dor verdadeira. Barriga para frente, para dentro. E agora, aos poucos, bem devagar, andando com as mãos, a gente volta com a coluna reta para a nossa posição original. Daqui, a gente vai, então, escolher um dos lados da nossa perna, flexionar. E aqui você pode flexionar bem perto do seu quadril, ou então, o quanto for confortável para você. Se você tem um pouco de sensibilidade no joelho, você pode deixar próximo a essa perna, mas mais relaxado, um pouco mais para frente o pé. Então, aqui, a gente tem como objetivo, novamente, rotacionar a nossa coluna, de forma que a gente está com os nossos ombros bem para frente, bem alinhados com essa perna que está esticada. Então, eu venho com os dois ombros e eles estão aqui, alinhados com essa perna. E a gente vai novamente vir alongar esse lado. Aqui é uma posição que a gente chama de cabeça no joelho. Então, a primeira opção que a gente tem para fazer essa pose, para quem não é muito flexível, é utilizar a nossa fita de yoga. Então, aqui, a gente, novamente, virado para vocês, rotaciono para o meu pé, e aqui eu venho e começo a utilizar o meu yoga strap e puxar, então, minha coluna para ela vir reta e descendo reta em direção à minha perna. Novamente, se você tem a flexibilidade, você pode segurar simplesmente no seu calcanhar e vir para frente. Aqui, a gente tem que lembrar que a gente quer, na verdade, esticar a coluna. Então, a gente está esticando a coluna, mantendo a coluna correta e alinhada, para então descer o quanto for necessário. Novamente, você vai sentir toda essa musculatura de trás da sua perna alongando. Uma musculatura muito importante para quem faz corridas e maratonas. E mulheres. Volta. Aqui, a gente vai trocar de lado. Então, o que estava esticado, flexiona, e o que estava flexionado, estica. Vou mudar um pouco a pose para vocês, a minha posição, para vocês terem outra visão. Então, aqui novamente, estou virada para vocês e rotaciono toda a minha coluna, todo o meu torso, para estar, então, de frente para a minha perna. E aqui, eu venho e começo, aos poucos, trazendo a coluna para frente, barriga para frente, para dentro, e começo a descer. Aos poucos, eu chego no meu calcanhar, se chegar, porque calcanhar não traz dinheiro, então, a gente fica aqui. O alongamento ele tem que ser feito aos poucos. A musculatura vai ficando relaxada na pose e aí você consegue vir mais. Novamente, se precisar, você pode ter o seu bloco aqui na frente do seu pé para te ajudar a trazer a coluna mais para frente. Então, você está alongando a coluna, você não está caindo com a coluna. Se você sentir, em qualquer uma dessas posturas, sentir pressão no seu joelho,
E aí significa que, na verdade, você não está utilizando um bom alongamento, um bom alinhamento, e você pode estar injuriando suas articulações. A última pose que a gente vai fazer hoje, então, é a pose que a gente vai ter é uma modificação da nossa pose cabeça no joelho, só que a gente está rotacionado para o outro lado. Então, aqui, na nossa posição que estávamos antes, com uma perna dobrada e uma perna esticada, a gente vai começar por alinhar a nossa coluna, alinhar nosso corpo. Então, nessa posição de Revolved Head to Knee Pose, a gente quer manter o alinhamento perna, ombros, braço. Então, a gente pode utilizar essa mão que está na nossa perna para pressionar os nossos ombros, para rotacionar a nossa coluna e o nosso peitoral para fora. Daqui, então, eu posso colocar essa mão no chão e começar a vir num alongamento lateral, como a gente fez antes. Então, eu começo a fazer força desse lado para fora e aqui para alongar. Aqui, essa mão pode vir atrás do nosso pescoço, lembra de novo, abre o peitoral e a gente começa a vir para baixo. Uma opção aqui é você utilizar o seu bloco, trazer o chão próximo a você. Então, você pode estar aqui e ainda assim você está trabalhando a flexibilidade dos seus oblíquos internos, latíssimo dorsi, extensor da coluna. Fora isso, a gente está trabalhando desse lado gracilis, glúteos, e da perna esticada, a gente está trabalhando os ilhos tibiais e o gastrocnêmio. Então, aqui, uma vez que você sente que você está bem nessa posição, a gente pode trazer o braço reto. Lembra que o braço não está esticando, ele está para dentro, no lugar correto, no alinhamento correto, ele não está para fora. E aí a gente pode vir descendo, mas lembra, sempre forçando esse lado para conseguir aumentar a flexibilidade. Essa mão pode vir para esse lado e te ajudar, então, com o cotovelo, a trazer para cima esse outro lado da sua perna. Eventualmente, você pode alcançar aqui o seu pé, mas lembra, não é a respeito de alcançar o pé. Eu estou totalmente desalinhada. Alcançou o pé? Abre para cima a sua coluna. Puxa com o seu cotovelo contra. E aí, por isso que a gente tem a pose que eles chamam de cabeça no joelho. Essa mão pode ainda te trazer maior força para você aumentar e abrir o seu peitoral. Volta. Vamos mudar de lado. E aqui, quando a gente muda de lado, eu vou dar uma outra ideia do que você pode fazer para melhorar a sua flexibilidade lateral nessa pose. Então, aqui, a gente tem uma perna esticada, outra perna dobrada. A gente pode utilizar a nossa fita de yoga, fazer um lugar onde a gente pode segurar o nosso pé. Você pode usar uma cinta também, desde que a cinta não te machuque. Passa a corda por trás do seu pescoço, dessa maneira.
E aqui, novamente, do mesmo jeito que antes, a gente inspira, com essa mão pressiona para rotacionar todo o tórax. E aí a gente começa a descer. Você pode pôr essa mão atrás do seu pescoço, abrir aqui o seu peitoral. Eu gosto de sempre ir aumentando a pose aos poucos, deixar meu corpo acostumar com a pose. Aqui a gente pode esticar o nosso braço, segurando a nossa fita. E aí aqui a gente pode impulsionar com a fita o nosso corpo para baixo. Mas lembra que a gente tem que ter a pressão para aumentar aqui e impulsionar o corpo para o outro lado. E assim a gente consegue trabalhar maior flexibilidade desses músculos. Essa mão daqui traz para dentro, para ajudar com o ombro, você traz o seu ombro para frente e esse outro ombro para trás. E aí, novamente, você pode ir vindo devagar. E caminhando com a sua mão na fita de yoga, para te ajudar, então, a chegar no seu objetivo. Então, aqui vai te ajudar, mas sempre lembra que você não está caindo na pose. Você está levantando, aumentando a extensão da sua lateral. Então, para aumentar a extensão, você tem que reduzir a extensão do outro lado. E aí, vai. Até o momento que você não precisa da fita, que você pode segurar na parte externa do seu pé, abrir aqui e descer. Você vai perceber que cada lado é diferente. E eu acho que todas as mulheres já sabem disso, que a gente tem sempre um lado diferente do outro. A mesma coisa acontece com flexibilidade. A gente normalmente é mais flexível de um lado do que a gente é do outro lado. E pelo mesmo motivo, a gente tem fibras musculares que são mais longas do que outras de outro lado, por exemplo. Então, por isso que nossa flexibilidade muda muito de um lado para o outro. E mesmo quando a gente trabalha, a gente tem força muscular mais de um lado do que do outro. Então, é normal. É normal, por exemplo, você conseguir alcançar seu pé de um lado e não conseguir alcançar do outro. Mas isso não significa que você não deva trabalhar mais o outro lado. Muito obrigada por estar assistindo. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, entre em contato comigo. Aqui embaixo você vai ver, então, o meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail. Pode entrar em contato comigo ou deixar um comentário aqui embaixo, que eu responderei assim que possível. Muito obrigada por assistir. Namastê.